Fala pessoal, Danilo Milen aqui e este é mais um episódio do nosso podcast, canal de Rumenologia. Mas antes de introduzir o assunto do episódio de hoje para vocês, eu peço licença para falar sobre o programa Carne 4.0 Profissionais, que acontece no dia 8 de novembro em São Paulo. Esse é o evento mais disruptivo que você já viu e que você vai ver na cadeia da carne. E por que essa disrupção toda? Porque a gente não vai falar apenas de produção e nutrição animal, preferências do consumidor e varejo de carnes. A gente vai falar também do consumo de carne, dos mitos do consumo de carne sobre a saúde humana, com uma grande palestra com o Dr. Ricardo Schneider, que é cirurgião cardíaco. Também vamos falar sobre o consumo de carnes e a performance atlética. Quem vai ministrar essa palestra é o nosso grande amigo Ultraman, Alessandro Medeiros. E obviamente que com a gente também no dia 8 de novembro estará a queridíssima minha sócia e parceira Andréia Mesquita. Infelizmente o evento presencial já está com já estamos com as vagas esgotadas no evento presencial, mas você pode estar com a gente no formato online. Acesse carne4.0.com.br. Lá no site você vai ter a opção de escolher, entre assistir o evento ao vivo ou assistir o evento ao vivo, mais ter a gravação por um ano para assistir quantas vezes você quiser. Isso mesmo, imperdível. Logo, acesse o site e garanta a sua vaga no evento presencial para assistir essa disrupção toda que eu estou comentando aqui com vocês. Em tempo, aproveito para agradecer os nossos patrocinadores que compartilharam e apoiaram as nossas ideias no evento desse ano. Elanco, Mosaic, BTG Pactual e a Prodap. Muito obrigado pelo apoio. E é isso aí. Bom, o papo de hoje aqui no nosso podcast, canal de Rumenologia, vai ser sobre fracionamento de carboidratos e proteína, tá ok? A aula de hoje, ou o episódio de hoje, tem como base a última versão do NRC de gado de corte, que foi lançado em 2016, Para quem está assistindo no YouTube, eu estou mostrando aqui para vocês a capa, do NRC de 2016 de gado de corte, e é essa versão que a gente vai utilizar aqui nesse episódio de hoje. Muito bem, pessoal, quando a gente fala de fracionamento de carboidratos, vamos falar de fracionamento de carboidratos primeiro, A gente, o carboidrato sempre foi dividido aí dentro da planta em conteúdo celular e parede celular. Então, como que como que estão os carboidratos dispostos dentro da parede celular, Na parede celular a gente tem a hemicelulose, a celulose, a lignina e também a pectina com os beta-glucanos. Do outro lado, no conteúdo celular, se a gente lembra alguma coisa lá de biologia celular, o conteúdo bem dentro da célula, que é onde vão estar os açúcares, o amido, frutosanas, tá ok, pessoal? Então, carboidratos não estruturais que não fazem parte da estrutura da planta, eles vão estar no conteúdo celular ou no chamado conteúdo celular. Já aqueles carboidratos chamados de estruturais, celulose, hemicelulose, lignina, que também são considerados carboidratos fibrosos, eles vão estar na parede celular. Aqui uma exceção, hein? A pectina e os beta-glucanos são classificados como carboidratos estruturais, porque fazem parte da estrutura, fazem parte da parede celular, mas eles são carboidratos não fibrosos, tá ok, pessoal? Na hora que a gente for formular a nossa ração e aparecer um índice lá, o teor de carboidratos não fibrosos, isso vai incluir os carboidratos de conteúdo celular, mais pectina e beta-glucanos. Legal? Na antiga versão do NRC, havia uma classificação que mudou agora na versão nova, mas eu preciso falar a versão antiga para vocês, para a gente ter como base aí essa mudança, Então, para ficar fácil de gravar, a gente tinha os carboidratos divididos em frações A, B1, B2 e C. Ou seja, fração A, total degradação no rumen, degrada tudo no rumen. Por exemplo, os açúcares, tá ok? Fração C, não degrada nada no rumen, lignina e também
celulose e hemicelulose que potencialmente podem estar ligadas à lignina. E fração B, divididas aí em B1 e B2, são as frações, né, as frações de carboidrato potencialmente degradáveis no rumen. Por que eu quero dizer potencialmente? Porque esses carboidratos vão estar sujeitos à taxa de passagem, ao volume ruminal, né? Eu gravei um vídeo aqui bem no comecinho aqui do canal, já faz mais de um ano, né, sobre cinética ruminal. Então, se a gente tiver um grande volume ruminal, a taxa de passagem vai estar acelerada, ou seja, o tempo de retenção ruminal das partículas aí dos substratos vai diminuir. E com isso, né, os carboidratos de fração B1 e B2 vão ter menos chance de serem degradados e fermentados no rumen. Tá ok, pessoal? Ou seja, a fração A e a fração C são frações que independem da taxa de passagem, tá ok? Praticamente não sofrem influência da taxa de passagem, ou seja, a fração A degrada tudo no rumen, fração C não degrada nada no rumen. E as frações B1 e B2 são potencialmente degradáveis exatamente porque dependem, né, da taxa de passagem e, obviamente, como consequência do tempo de retenção ruminal para serem mais ou menos degradadas. Então eu estou mostrando aqui para vocês, né, que os ácidos orgânicos, os açúcares e as frutosanas na versão antiga do NRC eram classificados como fração A, que degradam tudo no rumen. Tá? A lignina e aí as setinhas pontilhadas lá da hemicelulose e da celulose, né, que são celulose e hemicelulose ligadas à lignina, né? Estou mostrando aqui para vocês que eles são fração C, ou seja, tudo que é lignina e está ligado na lignina é fração C, não degrada nada no rumen. E aí vem as frações B, ou seja, a fração B1. Quem que é B1? Amido, pectina e beta-glucanos, ou seja, é a fração B de carboidratos não fibrosos, ou seja, a fração B1, carboidratos não fibrosos aí, amido, pectina e beta-glucanos, tá certo? Não que os carboidratos não fibrosos sejam só fração B1, tá, pessoal? Os carboidratos não fibrosos aí são fração A e B1. Dentro da fração B, essa fração B1 é a fração de carboidratos não fibrosos. E a fração B2, né, dentro das frações B, é a fração de carboidratos fibrosos, que se resumem em celulose e hemicelulose. Tá certo, pessoal? Era assim que era classificado, né, os carboidratos aí, né, na versão do NRC que foi lançado em 2000, né, lá atrás, mais de 20 anos. E outra coisa legal da gente olhar aqui é que a taxa de fermentação microbiana ela aumenta à medida que se vai da fração C para a fração A, como eu estou indicando aí embaixo para vocês. Legal, né? Muito bem. Na versão nova do NRC, vejam só, né, o que aconteceu, né? A gente teve algumas mudanças, né, que eu quero indicar para vocês aqui. Tá? Houve uma separação da fração B1, ou seja, a fração B1 hoje em dia é apenas amido, como eu estou mostrando aí para vocês. A antiga fração B1 resumia-se em amido, pectina e beta-glucano. Agora separou-se a fração B1 e B2. Eu já vou explicar para vocês já por que essas frações foram separadas. Então agora a fração B1 é somente amido e aí a fração B2 é de pectina e beta-glucanos. Tá certo? A antiga fração B2 agora é fração B3, tá ok? Que é a celulose e a hemicelulose. E a fração C é a fração igual à da versão anterior, que é a lignina e celulose e hemicelulose ligadas à lignina. Tá ok, pessoal? Esse C que eu estou mostrando aí para quem está assistindo no YouTube, né? O CB2, CB1, esse C aí na frente da descrição da fração é relacionado a carboidrato, tá? Carboidrato B2, carboidrato B1, por isso que eu estou, né, mantendo a nomenclatura e dizendo fração B1, B2. Tá ok, pessoal? Então, no fracionamento de carboidratos, né, a primeira coisa que mudou foi essa separação de amido e pectina, tá? E mudou principalmente devido à taxa de degradação intestinal, que eu vou falar para vocês aqui na sequência, aqui no próximo slide. Tá certo? Bom, o que mais mudou, né, que eu quero mostrar para vocês e agora é super importante, talvez a parte mais importante aqui desse episódio. Os ácidos orgânicos que antes eram considerados fração A, eles foram retirados do fracionamento. Por quê, pessoal? Porque as bactérias do rumen não usam ácidos orgânicos para fazer crescimento microbiano. Esses ácidos orgânicos vão direto para o animal, é energia para o animal. E aí vocês podem estar se perguntando, né? Mas Danilo, o que é esses ácidos orgânicos? Um exemplo bem rápido e prático para vocês, né? Os ácidos orgânicos são os ácidos
comumente encontrados no rumen, que podem ser encontrados também em alguns alimentos, como silagem de milho, silagem de capim, ou seja, volumosos conservados que foram fermentados, sofreram um processo fermentativo. Ou seja, lá na silagem de milho que você vai fornecer para o seu animal ruminante, essa silagem vai ter uma concentração de ácido butírico, de ácido propiônico e de ácido acético. Tá? E quando o animal consumir essa silagem, esses ácidos vão, obviamente, adentrar o meio ruminal. E aí, o que vai acontecer com esses ácidos dentro do rumen? Nada. Esses ácidos simplesmente vão fazer parte do pool já existente de ácido acético, propiônico e butírico lá dentro do rumen. Ou seja, vão ser absorvidos pela parede ruminal e aí sim o animal, né, o hospedeiro, né, vai tomar vantagem dessa energia. Então, na versão anterior da NRC, esses ácidos orgânicos estavam contemplados na fração A, o que é um erro. Tá, pessoal? Então, o que aconteceu? Esses ácidos orgânicos foram desconsiderados da fração A, tá ok? Como eu estou mostrando aqui para vocês, eu tirei os ácidos orgânicos aqui de lado, tá ok? Mas, Danilo, o que muda para o nutricionista isso? O que muda para nós, né, que trabalhamos com nutrição de ruminantes, com ruminologia? Bom, mudam algumas coisas. Então, na versão anterior do NRC, a estimativa de produção de proteína microbiana era feita com os ácidos orgânicos dentro da fração A. Tá ok? Agora, sem os ácidos orgânicos, o que vai acontecer? O que aconteceu com essa estimativa? A estimativa da produção de proteína microbiana diminuiu. Tá certo? Então, se a gente for formular agora, né, avaliar nossas dietas na nova versão da NRC, a estimativa de produção de proteína microbiana diminuiu. Ou seja, se diminuiu a estimativa de produção de proteína microbiana, vai começar a sobrar proteína degradável no rumen ou nitrogênio, né, amônia no meio ruminal, tá certo? Porque antes existia o cálculo, né, com os ácidos orgânicos que falava assim, não, a produção de proteína microbiana será X dentro do rumen. Sem os ácidos orgânicos, né, vai ser 0,9x, por exemplo, né? Estou usando um número arbitrário aqui. Então é óbvio que se a produção de proteína microbiana for menor e os níveis de PDR, por exemplo, na dieta forem mantidos, vai acabar sobrando PDR e sobrando nitrogênio no meio ruminal, tá certo? E o que isso tem a ver, Danilo? Bom, se produz menos proteína microbiana no rumen, pode vir a faltar proteína metabolizável para o animal, tá ok? Quem é a proteína metabolizável no animal ruminante? É a proteína microbiana mais a proteína dietética, ou PNDR, ou proteína bypass, ou proteína de sobrepasso, é tudo a mesma coisa. Tá ok? Então lá no intestino, a proteína metabolizável que o hospedeiro vai usar, ela é composta de proteína microbiana mais a proteína dietética, que passa intacta pelo rumen, a famosa PNDR. Tá certo? Se produz menos proteína microbiana, pode ser, né, que haja menos proteína metabolizável disponível no intestino. Tá certo, pessoal? E aí, qual o ajuste que o nutricionista pode fazer nesse caso, né? Se há sobra de PDR e, consequentemente, de amônia no rumen e falta de proteína metabolizável nos intestinos, você faz um ajuste simples, reduzindo ureia, por exemplo, da dieta, ou reduzindo o teor, né, de PDR na dieta e adicionando, por exemplo, proteína verdadeira, como farelo de soja, farelo de amendoim, para aumentar, ou de algodão, né, para aumentar o aporte de PNDR nos intestinos e assim corrigir aí a falta de proteína metabolizável. Tá ok, pessoal? Legal, né? Bom, pode existir casos também que você vai olhar o seu balanço lá de nitrogênio, tanto no rumen quanto nos intestinos, e você, mesmo nesse novo cálculo da NRC novo, pode ser que você identifique que está sobrando PDR, e consequentemente está sobrando amônia no rumen, mas pode ser que não esteja faltando proteína metabolizável nos intestinos, o que é comum acontecer num animal que está em terminação com uma exigência de proteína metabolizável mais baixa. O que você vai fazer nesse caso? Você não vai trocar seu PDR ou a sua ureia da dieta, o seu nitrogênio solúvel, por uma fonte de proteína verdadeira, até porque, né, você não está precisando, né, o animal não está precisando de proteína metabolizável no intestino. Você vai trocar esse PDR, essa ureia por energia, né, pessoal? Usualmente as nossas dietas são balanceadas, né, e o ganho de peso, né, ou a produção de leite está limitada pela energia. Tá ok? Então,
se está sobrando PDR no rumen, está sobrando amônia no rumen e não está faltando proteína metabolizável nos intestinos, você vai, né, a recomendação agora, né, nessa nova versão do NRC, que você retire então uma parte do PDR ou retire uma parte da ureia e inclua então energia na dieta, como grãos de milho, grãos de sorgo, trigo, aveia, cevada, o que for aí para adensar a dieta e promover maiores ganhos, tanto de carne quanto de leite. Legal, pessoal, bacana, muito bacana essa recomendação de ajuste nutricional. Tá ok? Bom, vou explicar para vocês agora por que dividiu, né, o amido com a pectina, né, no fracionamento. Foi por causa da degradação intestinal, pessoal. Então, o que acontecia antes, né? Quando existia a antiga fração B1, composta por amido, pectina e beta-glucanos, né, o NRC assumia que tudo que chegasse lá nos intestinos, né, no intestino delgado, ia ser degradado numa taxa de 60%, ou seja, independente se amido, pectina ou beta-glucano, tudo que tivesse na antiga B1 era degradado em 60% quando chegasse no intestino. Bom, isso há 20 anos atrás, né, a ciência evoluiu, né, muitos pesquisadores aí no mundo fizeram trabalhos que elucidaram, né, muitas dessas degradações, e aí o amido foi separado da pectina e do beta-glucano. Né? A gente sabe que, para quem está ligado aí na ciência, né, em torno da nutrição de ruminantes, né, o conhecimento sobre processamento de grãos, né, evoluiu muito nos últimos 20 anos. Né? Então se sabe que, dependendo do grau de processamento, o amido ele degrada de 30% a 95% nos intestinos. Tá ok, pessoal? E que a pectina, ela degrada 75%, né? A pectina e os beta-glucanos degradam 75% no intestino. Então, se você der polpa cítrica, casca de soja, né, que tem pectina, né, na sua composição, a pectina que escapar do rumen, ela vai ser degradada a uma taxa de 75% nos intestinos, era 60% antes. E aí, com relação ao amido, né, vai depender do tipo de grão que você vai escolher e do tipo de processamento também. Se você escolher um milho moído fino, milho moído grosso, milho grão úmido, milho floculado, o programa já está com as equações ajustadas para contemplar os diferentes tipos de processamento e ajustar a degradação no intestino conforme o tipo de processamento que você está usando na dieta. Legal, né, pessoal? Então a separação foi principalmente pela degradação no intestino, mas eu não posso deixar de falar para vocês também que a taxa de degradação ruminal, né, mostrada aí na coluna do meio, é diferente, né, e sempre foi diferente entre amido e pectina. O amido ele fermenta, né, ele degrada no rumen a uma taxa de 15% a 30% por hora, dependendo obviamente do tipo de processamento. A pectina degrada a 40% por hora. Por isso que sempre a gente, né, no meio dos nutricionistas, a gente sempre conversou, né, do fato que, né, daquele mito, né, de campo, né, que o pessoal fala que não, polpa cítrica e casca de soja não dá acidose, porque o ácido graxo de cadeia curta resultante, né, da fermentação da pectina é o acetato, né, o qual não tem lactato no intermediário, né, e tudo mais, né. Mas a gente não pode esquecer que a pectina fermenta mais rápido que o amido, como eu estou falando para vocês. E a gente pode ter uma acidose, mesmo que subclínica, devido à fermentação muito intensa no intervalo curto de tempo. Tá ok, pessoal? Então dietas aí com mais de 30% de polpa cítrica ou casca de soja, tá ok? Podem sim promover uma fermentação excessiva num curto intervalo de tempo, e o animal pode sim ter uma acidose, nem que seja subclínica, mas que já é capaz de ativar os quimiorreceptores da parede ruminal e fazer com que o animal pare de consumir, né, por um dia ou dois, aí, dependendo da intensidade e severidade dessa acidificação. Tá certo, pessoal? Tá ok? Então, essa separação da fração B1 e B2, a separação da antiga fração B1 em fração B1 e B2 na versão atual do NRC se deu principalmente pelas diferentes taxas de degradação de amido e pectina nos intestinos, mas também pela diferente taxa de degradação entre os dois, né, pelos diferentes cadês aí de amido e pectina lá no meio ruminal. Tá certo, pessoal? Muito bem. Vamos passar agora para falar sobre o fracionamento de proteínas, né? Então, na antiga versão do NRC, como as proteínas eram fracionadas, né? A proteína bruta é fracionada em PDR e PNDR, tanto que você pode
né, usualmente não, né? A soma da PDR com a PNDR tem que ser igual à proteína bruta, tá, pessoal? Se a soma não der igual à proteína bruta, alguma coisa tá errado aí na tabela aí de composição dos alimentos, tá certo? Então, como a proteína era fracionada? Primeiro, era dividida em PDR e PNDR, tá? Aí existia uma fração A, que ainda existe, né? Totalmente degradável no rumen, mesmo conceito aqui, mesmo racional do fracionamento de carboidratos. Existia uma fração C, totalmente não degradável no rumen, e existiam frações B, que eram potencialmente degradáveis no rumen, como eu já expliquei para os carboidratos. Tá certo? E o que aconteceu nessa nova versão? Mas antes de eu falar o que aconteceu na nova versão, eu preciso esclarecer para vocês aqui uma coisa. As frações B1, B2 e B3 de proteína eram as seguintes, tá? A fração B1 era considerado nitrogênio solúvel, proteína verdadeira, mais o nitrogênio solúvel, livre, né, de ligação com qualquer tipo de fibra. Tá certo? Esse era o B1, né? Antigo, né? A fração A, por exemplo, é o nitrogênio não proteico, ureia. Fração C, aquele nitrogênio ligado na lignina, que não degrada de jeito nenhum, né, no rumen, né? Por exemplo, aquela pequena proteína que tem o bagaço de cana, né? Bagaço de cana dá entre 1 e 2% de proteína, né? Praticamente a maior parte dessa proteína não é aproveitada pela microbiota, porque está ligada na lignina, tá ok? E as frações B2 e B3, né? A fração B2 ligada ao FDN, fração ligada ao FDN e de média degradação, e fração B3 também ligada ao FDN, ou seja, celulose, hemicelulose, e de lenta degradação. Tá ok? A classificação anterior era esta, tá certo? E aí a nova classificação, né, é muito parecida, só que para simplificar as coisas agora ela está classificada em somente ABC. As proteínas estão fracionadas aí somente em ABC. O C continua a mesma coisa, ou seja, não degradável no rumen, fração de proteína ligada na lignina. A nova fração A, quem é a nova fração A? É a antiga A, né, a ureia, como eu já mencionei, e agora com a B1, ou seja, toda fração de proteína que está livre da fibra de alguma forma, hoje é considerada a fração A. Ou seja, o nitrogênio não proteico e o nitrogênio solúvel estão hoje dentro da fração A de proteína. Tá certo? E a fração B, que ficou, que sobrou, é as antigas, né? São as antigas B2 e B3 que se juntaram. Tá ok, pessoal? Então, resumindo aqui de novo, né? Para ficar mais fácil, né? Fração A, toda proteína livre de fibra. Fração A. Fração C, aquela proteína ligada na lignina, que não vai degradar no rumen de nenhuma forma. E fração B, aquela fração de proteína ligada na fibra, que eram as antigas B2 e B3. Em teoria, né, o fracionamento de carboidratos e proteínas servem, né, para o nutricionista fazer um sincronismo entre os nutrientes. Então, né, a gente nunca vai conseguir sincronizar, né, certinho, 100% as frações A, B e C de carboidratos e proteínas. Mas o serviço do nutricionista é fazer, né, essa associação de alimentos para chegar o mais perto possível desse sincronismo. Tá certo? Por isso que se a gente fornece uma dieta com um alto carboidrato não fibroso, né, ou seja, cheio de fração A, de fração B1, tá ok? Em termos de carboidrato, a gente tem que caprichar na nossa fonte proteica para também fornecer, né, um montão de fração A de proteína, tá certo? Que seria ureia, farelo de soja, né, farelo de amendoim, tá? Que tem grande fração aí A, né, na sua composição. Tá certo, pessoal? Então, óbvio que para aumentar os desempenhos aí, tanto de produção de leite quanto de produção de carne, você quer evitar a fração C, né? Você quer fazer uma ração, uma dieta que minimize aí, né, o teor de fração C, né, e maximize aí, obviamente, o teor aí das frações A. Legal? Falei bastante também já desse sincronismo com proteína e carboidrato, quando falei de carboidrato, e é isso que a gente tem para esse episódio. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ficado claro o fracionamento, né, de carboidratos e proteínas de acordo com o novo NRC de Gad-Corte. Se você tem dúvidas sobre os conceitos explicados aqui nesse episódio, deixa sua mensagem na aba de comentários do YouTube ou simplesmente me mande um direct lá no Instagram, @DaniloMilen, que vai ser um prazer falar com vocês. Se você gostou desse episódio, indica para os seus amigos, para os seus colegas de trabalho,
que só assim a gente vai conseguir atrair mais vozes, mais pessoas apaixonadas pelo mundo do rumen aqui para o nosso canal. Um grande abraço e bons estudos!